Stephanie e hoje eu vou falar sobre Édipo Rei de Sófocles, literalmente uma tragédia grega. Eu pensei em como que eu ia fazer essa resenha e eu decidi então assim fazer um resumo, porque essa história ela é muito conhecida, acho que a maioria das pessoas conhece ou ouviu falar do mito de Édipo Rei, ou pelo menos do complexo de Édipo de Freud, né? Então eu decidi assim fazer um resumo com os adendos, né? Então, eu vou falar um pouco sobre o autor. O autor, o Sófocles, ele foi um dramaturgo grego. Ele tem uma aqui escrito aqui atrás uma colinha que eu vou ler que ele nasceu em 495 a.C. e morreu em 406 a.C. Ele escreveu cerca de 120 peças, mas hoje só sobreviveram ao tempo 7, sabe? E assim, o Édipo Rei não foi assim, não é assim uma história que o Sófocles escreveu, ele mesmo inventou. Na verdade, era um mito grego muito conhecido que ele adaptou aqui para o teatro. Vamos falar um pouco sobre o enredo. Aqui na história, a história do Édipo já começa com ele, aqui no livro de Sófocles, na peça começa com o Édipo já sendo rei de Tebas, não mostra como ele se transformou em rei de Tebas. Então eu vou falar porque eu acho que essa é uma parte importante que não está no livro, por ele iniciar com o Édipo já, né, sendo rei. Então tinha essa esfinge que matava as pessoas se não desvendassem os enigmas dela. Ela falava decifra-me ou eu te devoro. E então Édipo, o Creonte, que era o irmão da rainha viúva, que recentemente tinha perdido seu marido Laio, morto por bandidos, ele ofereceu a mão da irmã dele em casamento e também o reinado, a coroa, para quem desvendasse o enigma da esfinge. Então Édipo, né, se propôs, foi lá, também com o perigo de ser morto, e a esfinge deu um enigma para ele. Qual que é o animal que de manhã fica em 4 patas, de tarde em 2 patas e de noite em 3 patas? Dá um tempo para você pensar. Não é tão difícil. É o homem. O Édipo respondeu, né? Que era o homem. Então, assim, porque de manhã, né, ele é um bebê, gatinha, o homem, né, no início da vida, na vida adulta o homem caminha com 2 pernas, e na velhice, né, assim, com uma terceira perna que é a bengala. Bom, então aqui já começa com o Édipo Rei. Tebas está assolada por uma peste, uma praga, alguma coisa que não deixa nada crescer no solo. As pessoas estão passando fome, então algumas pessoas vão lá pedir para ele, né, uma solução, né, para que ele ajude. Umas crianças também vão lá pedir e ele se sensibiliza, né, e ele pede para o cunhado dele chamar um sacerdote, um oráculo, o Tiresias, que é um homem cego, muito sábio, né, que naquela época tinha uns oráculos de Apolo que as pessoas consultavam, né, para saber certas coisas, né, e daí o oráculo fala que o Creonte fala, né, que o oráculo falou que Tebas está assolada assim por uma maldição, porque tem coisas muito impuras acontecendo. E isso porque o rei Laio foi morto. E o oráculo quer saber quem matou o rei, o antigo rei que veio antes do Édipo, o rei Laio. Então o Édipo se propõe realmente a achar o rei. E eu me confundi, eu falei que chamaram o Tiresias, mas na verdade agora Creonte chama o Tiresias, que é um ancião, um cego, né, adivinho, e ele quer solucionar, né, para que tudo volte ao normal. Então ele pergunta pro ancião, né, quem matou Laio, e que ele não conheceu, que foi rei antes dele, né, marido da viúva Jocasta, e o ancião fala que ele tá de frente pro assassino, falando assim que Édipo é o assassino. Édipo fica assim furioso, ele acha que isso é obra do cunhado dele, o Creonte, que de repente quer ser rei, não tá feliz por ele tá sendo rei, né? Ele, né, tem essa desavença, acaba, né, discutindo com o cunhado dele fala que não, né? E ele fica com raiva também do cego, falou, né,
que você sabe, não sei o que, né, que acusa ele, né, de estar mentindo junto com o Creonte. Daí ele pega e conta pra Jocasta, né, o que assim, tipo, o que o Tiresias falou pra ele. Ele fica assim pensando assim, tipo, como que ele vai fazer para descobrir que quem matou dele. Daí ele sabe assim que ele foi morto por bandidos no meio de uma estrada. E nessas assim ele fica ele fala, a Jocasta fala assim: "Ah, ele foi morto na estrada porque dizem que eles estavam tipo tentando duas carruagens passar no mesmo lugar e uma ficou empurrando a outra e foram os bandidos e mataram lá". Daí o tipo começou a pensar que essa história era meio familiar para ele, né? Porque ele pensou assim, será que não fui eu que matei o rei Laio? Será que realmente não sou eu o assassino? Porque quando ele estava vindo da cidade dele, de Pólibo para Tebas, de Corinto para Tebas, ele aconteceu uma coisa assim semelhante ao que a Jocasta falou que aconteceu com o Laio. Ele estava vindo e encontrou uma carruagem no meio do caminho, eles começaram a brigar e ele foi lá e matou todos sozinho. Mas daí ele começou a pensar se isso teria alguma relação, se não foi ele mesmo, como o velho Tiresias falou, que realmente matou o pai, né? Daí a Jocasta falou assim que não era para acreditar em oráculo e essas coisas, porque o próprio Laio, um oráculo, falou para ele que ele ia ter um filho que ia matar ele e se tornar ia matar ele e se tornar rei, o filho que ia matar o próprio pai. Então ele e o que aconteceu, ela falou, foi que ele foi morto por bandidos, né? Então que era para ele não se preocupar. Mas aí o Édipo fica mais preocupado ainda, porque ele conta para ela por que ele veio para Tebas em primeiro lugar, que ele morava lá com os pais dele em Corinto, o rei Pólibo, e um dia, numa festa, um bêbado falou assim que o Édipo não era filho do Pólipo. E aquilo, ele falou para os pais dele falaram que era só um bêbado, mas aquilo ficou na cabeça dele. E ele foi consultar um oráculo. E o oráculo falou para ele, né, que algo terrível ia acontecer com ele, que ele ia matar o pai dele e adentrar o leito da mãe dele. Vendo isso, ele pegou e resolveu fugir de Corinto, deixou tudo para trás, o pai dele, e no caminho ele encontrou, né, a esfinge e ele acha que de repente ele possa ter matado o Laio. Então ele fugiu, né, porque para não ficar perto dos pais, para não cometer, né, essas coisas terríveis, né, de matar o pai, né, casar com a mãe. Mas daí, deixa eu pegar minha cola aqui. Então, quando o Édipo foge de Corinto, né? E ele acaba casando com a Jocasta, ele fala disso pra ela, né? E eles não vê nenhuma relação, assim, né? Só vê, assim, que os oráculos erraram. Então, o Édipo tá lá e ele recebe a notícia de um mensageiro chamado um mensageiro da cidade dos pais dele, que fala que o pai dele, o Pólibo, morreu. E ele pergunta do que ele morreu. Ele diz, ele morreu porque ele era um ancião. Daí ele fica assim triste, mas ele fica de certa forma aliviado, porque afinal a profecia não se cumpriu. O pai dele morreu de doente, né? De velhice, e não foi ele, não morreu nas mãos dele, como dizia a profecia. Mas ele ainda ficou pensando, ele ficou com medo, porque ele ficou pensando ainda assim, mas minha mãe tá viva, será que a profecia, parte da profecia vai se cumprir do filho adentrar o leito da mãe? Ele ficou assim também pensativo, assim, pensando, será que isso realmente vai se cumprir? Então, esse mensageiro, ouvindo isso, né, dele falando da profecia, ele fala assim que, na verdade, pro Édipo que ele não é filho do Pólipo. E o Édipo fica assim, tipo, intrigado, que ele já tinha ouvido isso antes, né, ele falou, mas como assim, se eles me criaram como filho? É que daí o mensageiro fala que eles não podiam ter filhos, por isso que eles criaram ele como filho, que foi ele mesmo que deu ele, quando era criança, para os pais dele. Disse, tá, mas aonde você me encontrou, se isso é verdade?
Daí ele falou que, isso quem pode dizer melhor é quem te achou. Então quer dizer que não foi você que me achou. Não, daí ele queria saber quem que era essa outra pessoa que tinha encontrado ele e dado ele pro mensageiro, e o mensageiro deu pros pais dele. Então esse homem estava vivo, era um servo de Laio. E esse servo não queria falar. Ele falou: onde que tu me encontrou? Ele falou que ele encontrou ele, né, amarrado em uma árvore, pelos pés e pelas mãos. Então ele pegou o que ele devia fazer era matar essa criança, mas ele não matou, ficou com pena, deu pro mensageiro, que deu pro Pólibo, que não tinha filhos, e criou como filho dele. Então, assim, ele daí falou assim, tá, mas essa criança queria saber desse servo que amarrou ele na árvore, e queria saber, assim, por que fizeram isso com ele, de onde ele veio. Daí ele falou, não me faz falar. Ele não queria falar, e ele falou assim que ele sabia que essa criança veio da casa de Laio. E tipo assim, fala da casa de Laio, será que não era filho de uma escrava ou parente? Assim, pergunte a sua mulher que ela vai saber bem te falar. Então, finalmente o Édipo começa a enxergar o que está na frente dele, né? Que na verdade ele descobre, né, realmente que o que já estava assim, tipo, que ele não conseguiu fugir do que o oráculo falou, que na verdade ele era filho de Laio, e Laio deu ele, né, pro servo matar. O servo ficou com pena, não matou, deu pro mensageiro, que deu pro Pólibo. Então o menino sobreviveu, né? A Jocasta sabia que seria para ele ter sido morto, porque Laio viu essa profecia de que Édipo, que o filho, né, esse menino que nasceu, mataria o pai e casaria com a mãe. Então ele se livrou do menino, mas não mataram o menino, e acabou que a profecia se cumpriu. E e tudo isso porque ele desvendou o enigma da esfinge, se tornou rei e teve a mão de Jocasta. Ele não conseguiu escapar de jeito nenhum da invencível mão do destino. Por mais que ele fosse contra, assim, tipo, tentasse fugir, né? Não teve jeito, né? Ele descobre, né? Ele fica assim transtornado. Ele fala que ele é o maldito entre os malditos. Fala que a esposa dele não é uma esposa, e sim um ventre materno, né? Que teve assim, pariu ele, e depois junto dele pariu outros filhos. E o que são esses filhos, né? De um homem casado com a própria mãe que matou o pai. Então é realmente uma tragédia, assim, e no final que acontece que a Jocasta, né, ao saber de tudo isso, às vezes me dá a impressão de que a Jocasta já estava percebendo isso no início, não sei se alguém já leu, tipo, mas assim, no início ali, quando tá mais pro fim, ela já tá enxergando mais o que vai acontecer do terrível destino deles. Então ela se enforca, e quando o Édipo vê que ela se enforcou, ele pega 2 colchetes do vestido dela, que acredito que sejam os broches, e perfura os olhos. E essas coisas assim são carregadas de simbolismo. Eu vou falar um pouquinho sobre o que ele fala. As pessoas daí no final, ele, né, fura os olhos, ele quer ser exilado ou algo assim, mas o Creonte recolhe ele, né, cego, para dentro do palácio para ver o que vão fazer. A história vai continuar em outro livro chamado Édipo em Colona, que eu não li ainda, e a história da filha dele, Antígona. E aqui ele fica muito preocupado, assim, com o que vai ser dos filhos dele. Assim, meus filhos homens, eles vão se virar, né? Eles vão achar um jeito de viver. Mas minhas filhas mulheres, a Antígona e a Ismê, né? Então, nesse livro Antígona, né, vai ter, né? E é outra tragédia também. Bom, então o livro acaba falando, né, que, tipo, muitos outrora tinham inveja do Édipo, né, por ele ser rei, ter casado com a rainha, assim, né, e agora, né, viram a desgraça que se abateu. Bom, que eu quero falar um pouco, assim, sobre essa questão do destino do Edson, né? Édipo. Tudo que ele fez para escapar, assim, tipo, quanto mais ele tentava escapar do destino, mais ele se aproximava. Tanto que ele foge, quando o oráculo da cidade de Corinto fala para ele que ele ia matar o pai, casar com a mãe, ele foge de lá. E se ele tivesse ficado lá e não acreditado no oráculo? Mas ele foge de lá, e quanto mais ele foge, quem que ele encontra no caminho quando ele tá fugindo da profecia? Ele encontra o pai dele no caminho e acaba matando o pai dele por causa de uma briga
de carruagem, e então e indo direto casar com a mãe. Então, tipo, ele tentando fugir da profecia, deu de cara logo com o pai dele, matou o pai dele. Então, tipo, quanto mais ele tenta escapar, mais ele se aproxima. Então ele seria assim uma vítima do destino. Ele vai assim, ele tenta fugir e vai direto de encontro com Laio. Outra coisa que fala aqui também é que Édipo tem uma cegueira voluntária, ele não quer ver o que está na frente dele. Tanto que quando o Tiresias fala que ele, que é o assassino do rei Laio, ele pega e fala que o Tiresias é só um cego, e o Tiresias fala para ele que, como que ele fala que agora ele vê a luz, mas depois ele só vai ver a escuridão. Quer dizer que, tipo, né, já está prevendo que ele não só por conta dele se cegar, mas também por essa cegueira dele de não querer ver o que está na frente dele, porque olha, ele não vê a coincidência dos oráculos, do oráculo de Laio ter dito que o filho que ia nascer ia matar ele, casar com a mãe, e o oráculo dele lá na cidade de Corinto ter dito a mesma coisa, que ele ia casar com a mãe e matar o pai. Tipo, ele não vê essa conexão. Parece que eles, nem a Jocasta também não vê assim a coincidência deles ter se unido. E outra coisa é que, quando na verdade tá bem na frente dele, que falam que ele nasceu na casa de Laio, ele pergunta se será que ele era filho de uma escrava ou de um parente de Laio. Ele não vê que tá na frente dele a verdade de que ele era o filho de Laio, que foi posto para morrer, né? E ele fala que ele se arrepende de que não era para ter salvo ele, que seria para ele ter morrido, para essa profecia não se cumprir. Mas tudo deu no caminho certo para que a profecia se cumprisse, né? E ele, né, realmente, né, teve esse destino terrível, como fala aqui, um destino dos mais horríveis, né? Porque ele matou o próprio pai, casou com a mãe, teve 4 filhos, né? E então aqui a força do destino, ela é assim invencível, né? Não, ele não conseguiu fugir. Então é realmente uma grande tragédia grega, né? Então fica a dica, tipo, sim, você lê esse livro bem rápido, é uma leitura assim bem importante, né? Bom, então fica a dica do Édipo Rei, né? Essa grande tragédia. Vou mostrar aqui que eu tô lendo. Bom, eu já li O Livreiro de Cabu e vai ser a minha próxima resenha. Eu tô lendo esse livrinho aqui, esse livreto pré-história da LPM Pocket. E eu tô lendo ainda, não sei quanto tempo vou demorar para ler esse tijolinho longe da árvore. Mas assim, quando eu terminar, não sei quanto tempo que eu vou demorar, vou fazer uma resenha, assim, eu tô bem no início. Eu acho que depois que eu terminar esse livro da pré-história, eu vou pegar só ele pra ler, porque senão eu vou demorar muito se eu ficar lendo outras leituras juntos. O problema é que eu não posso sair com ele, né, por ele ser um livro muito pesado, então talvez demore mais um pouco. Então é isso, muito obrigada, se inscreva, eu acho que eu me enrolei um pouco pra falar da história, né, fiz umas colas aqui pra tentar contar melhor a história, mas qualquer coisa desculpa e obrigada.